Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo reservado. Esse lugar que é um lugar para simplificar um pouquinho algumas coisas que a gente acha complicada das escrituras. Aqui a ideia não é substituir a leitura diária de vocês, muito pelo contrário, é para somar. É para vocês lerem o capítulo que a gente vai falar sobre e eu quero trazer um pouquinho de contexto para realmente facilitar o entendimento de vocês e para que isso se torne algo muito mais prazeroso da gente ler a Bíblia. Então vamos lá falar hoje de Romanos 6. Sabe quando a gente entende algo, mas a gente ainda não vive a altura disso? Paulo começa Romanos 6 fazendo uma pergunta assim, desconfortável. Então, vamos continuar pecando para a graça aumentar? E a resposta ela vem muito rápida, quase que assim de um lugar de muita indignação. De modo nenhum. Não porque Deus deixa de amar a gente se a gente peca, mas justamente porque Ele ama demais a gente não vai viver no pecado. Viver debaixo da graça não é uma licença para você pecar. Na verdade, a gente precisa entender que é um privilégio. É perceber que eu fui salva, que eu fui alcançada, que eu fui cuidada quando eu não merecia. E quando isso cai no coração, quando a gente internaliza isso, muda tudo. Porque se eu morri com Cristo, eu não vivo mais do mesmo jeito. Eu não consigo mais viver do mesmo jeito. Se eu fui unida a Ele na morte, então eu também fui chamada para uma nova vida. E Romanos 6 fala de algo muito profundo, que é a consciência que todo cristão deve ter. A consciência de quem eu sou agora, a consciência de quem me salvou, consciência de que o meu corpo, as minhas escolhas, os meus desejos, eles não são neutros. Tudo tem uma intenção. Eu não uso mais o meu corpo para servir o pecado, porque agora ele pertence a Deus. E isso precisa ficar muito claro, a gente precisa ser muito sábio. Eu não vivo no automático porque a graça agora me acordou para um novo estilo de vida. Não é medo de castigo, é amor por quem me salvou. É olhar para a graça e pensar, como que eu poderia tratar isso com descuido? Como que eu poderia ferir o coração de Deus que me deu vida, vida em abundância? A graça, ela não diminui o peso das suas escolhas, na verdade, ela aumenta. Porque agora eu escolho não por obrigação, mas tudo parte de um lugar de gratidão. Eu escolho viver como alguém que foi liberto. Eu escolho obedecer porque eu confio em quem está cuidando da minha vida. E eu escolho a justiça porque eu sei aonde o pecado me leva. O pecado sempre leva à morte. Paulo é muito claro. A quem eu obedeço é a quem eu sirvo. E hoje, conscientemente, eu escolho servir a Deus. Não só para ser salvo, mas porque eu já fui salva. E talvez Romanos 6 não seja sobre a gente só parar de pecar, mas é lembrar todos os dias quem você é e quem te deu uma vida nova. A graça não é o fim da nossa consciência, é o começo dela. E eu desejo para vocês um bom dia.